Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao meu canal. É um prazer ter você aqui. Hoje iremos falar sobre os personagens da Páscoa. Na semana da Páscoa, muitos lembram da cruz, da ressurreição e da vitória de Jesus, mas existem histórias por trás dessa história. Pessoas reais, com falhas, medos, escolhas e lições. Hoje nós vamos olhar para alguns personagens que viveram os momentos mais marcantes da Páscoa. Além disso, vamos entender como, mesmo em meio ao erro humano, a graça de Deus brilhou mais forte. Porque no fim, a Páscoa é sobre Cristo e sobre o que ele fez por todos nós. Que a partir deste momento, a sua mente e o teu coração estejam abertos para entender tudo aquilo que o Senhor irá ministrar sobre as nossas vidas. Simão Pedro, mais conhecido como o discípulo Pedro, era um discípulo impulsivo que prometeu fidelidade ao Senhor. No livro de Lucas 22:33, a palavra do Senhor nos diz: Mas Pedro respondeu dizendo: Senhor, estou pronto para ir contigo, tanto para a prisão quanto para a morte. Mas, diante do medo, negou a Jesus por 3 vezes. E quando o galo cantou, seus olhos se encheram de lágrimas. Mas não terminou ali. Jesus o perdoou e o restaurou. A falha humana é real, mas o perdão de Cristo é maior. Próximo personagem, Judas Iscariotes. Judas conheceu Jesus de perto, mas escolheu a traição. Sentiu remorso, mas não buscou o perdão. Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes e perguntou quanto pagariam para entregar Jesus. Eles lhe deram 30 moedas de prata e ele passou a buscar uma oportunidade para traí-lo. Assim, aprendemos que o erro sem arrependimento nos destrói, mas Jesus estava ali o tempo todo para perdoar. A Páscoa nos lembra que o caminho de volta existe, se nós assim escolhermos. Próxima personagem, Maria Madalena. Maria teve sua vida transformada por Jesus e mesmo em meio à dor, ela permaneceu sendo fiel ao Senhor Jesus Cristo. Ela foi a primeira a ver o Cristo ressuscitado. Jesus honra aqueles que o buscam de todo o coração. Próximo personagem, Pilatos, que ficou marcado pela sua covardia e neutralidade. Pilatos sabia que Jesus era inocente, mas cedeu à pressão popular. Lavou as mãos, tentando ser neutro. No entanto, diante de Cristo, não pode haver neutralidade. A omissão também é uma escolha, mas a Páscoa nos convida a tomar uma posição por Jesus. Próximo personagem, o centurião, que ficou marcado pelo reconhecimento da verdade. O centurião era um soldado que estava acostumado com execuções. Naquela tarde, diante da cruz, ele reconheceu que Jesus Cristo era verdadeiramente o Filho de Deus. E até o coração mais difícil de ser tocado, o coração mais duro, Jesus, ele pode tocar. Jesus é capaz de alcançar qualquer pessoa, até na última hora. Próximo personagem que também ficou conhecido, Barrabás, que ficou conhecido por ser o culpado que foi solto. Ele era culpado por ser ladrão.
Havia praticado crimes os quais todos sabiam muito bem. Porém, Barrabás foi liberto e Jesus foi condenado. Barrabás era culpado, Jesus era inocente. Essa troca é o retrato da graça. Jesus tomou o lugar dele e também o nosso. Todos esses personagens falharam de alguma forma, mas a Páscoa não é sobre a falha deles. A Páscoa é sobre o amor daquele que venceu todas elas. Jesus, ele é o real sentido da Páscoa. Ele é a verdadeira Páscoa. Jesus carregou a nossa cruz. A palavra nos diz em 1 Pedro 2,24. Ele mesmo carregou nossos pecados em seu corpo na cruz. Jesus se entregou naquela cruz e entregou o seu espírito. Então José baixou o corpo de Cristo da cruz, envolveu em um lençol de linho que havia comprado e o colocou em um sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro e o corpo de Cristo ficou lá. Porém, depois de 3 dias, a pedra do sepulcro foi removida. Jesus não estava mais lá. Ele venceu a morte. No livro de Marcos, no capítulo 16, versículo 6, diz assim: vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Ele não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Jesus não estava mais lá. Ele venceu a morte. Ele ressuscitou. E este é o verdadeiro sentido da Páscoa. Uma nova vida em Cristo Jesus. Uma nova vida que Ele nos concede. Que nesta Páscoa o amor de Deus invada o seu coração. E não se esqueça, Cristo vive e reina para sempre. E a Páscoa é sobre recomeço, sobre perdão, sobre nova vida. Não importa o que fizemos ou quem fomos, em Cristo sempre há chance de começar de novo. E isso é o verdadeiro sentido da Páscoa. E em breve, Cristo voltará, porque há uma promessa que aonde Ele estivesse, nós também estaríamos. E nós precisamos acreditar nessa promessa, porque Ele voltará para nos buscar. E é nessa promessa que nós cremos. Todos esses personagens foram importantes, mas não tiram o foco principal da Páscoa, que é Jesus Cristo. As escrituras haviam de se cumprir e todos esses personagens colaboraram para isso. Jesus Cristo, Ele sim, é a verdadeira Páscoa. E que nesta Páscoa, o amor do Senhor invada o seu coração de uma forma especial. Deus te abençoe.